ele recebeu um presente magnífico do Deus da Morte em seu leito de morte. Olá, sou o André Santana, seja bem-vindo ao canal Tio Sam, e nesse vídeo irei falar um pouquinho do anime Eu Sou o Lorde Maligno de um Império Intergaláctico. O anime se inicia com o protagonista narrando alguns detalhes de sua vida passada. Infelizmente, tanto no anime quanto no mangá, não há muita informação sobre o nome do protagonista em sua vida anterior. Se você souber qual era o nome dele antes de se reencarnar, deixe um comentário. Eu vou chamar o nome do protagonista de Lia, que é o nome dado a ele em sua segunda vida. Lia era um assalariado como qualquer outra pessoa normal. Tinha uma bela esposa, uma filha adorável e era um verdadeiro pai de família. No entanto, devido ao trabalho, acabava tendo menos tempo para sua família. De vez em quando, conseguia arranjar um momento para passar com sua filha. Lia era um funcionário exemplar, extremamente dedicado ao trabalho. Embora seu chefe fosse um verdadeiro lixo, um autêntico FDP, até mesmo seus colegas de trabalho percebiam isso. Um certo dia, Lia estava a caminho de um lugar onde nunca havia ido, guiado por um GPS. Lá, ele acabou avistando sua mulher sentada em uma mesa, se divertindo com outro homem. A princípio, pensou que poderia ser apenas um amigo, mas ficou desconfiado, pois sua esposa deveria estar levando sua filha ao clube esportivo. Mais tarde, em sua casa, sua esposa se surpreendeu ao vê-lo chegar mais cedo. O que o Lia tinha visto ficou guardado para si. Naquele momento, ele decidiu apenas se preocupar com sua filha. No dia seguinte, ele voltou ao mesmo lugar para confirmar se havia sido apenas uma coincidência ou se sua esposa realmente encontraria com a mãe novamente. A mesa onde eles estavam no dia anterior estava vazia, mas alguns minutos depois, o Lia escutou a voz de sua esposa ao telefone. O que mais o magoou foi ouvir a sua filha chamar o amante de papai. Mesmo presenciando aquela cena, o Lia não queria acreditar que sua esposa estava sendo fiel. Lia passava o tempo todo se remoendo pelo que havia acontecido. Não bastasse a sua esposa traí-lo, ainda tinha que lidar com o lixo de seu chefe que o pressionava constantemente com o trabalho. Por uma mera coincidência, Lia recebeu uma ligação de sua esposa. Ele deixou sua mesa para atender e foi informado que sua filha havia sofrido um acidente. Lia correu para o hospital onde sua filha estava. Lá recebeu outro golpe emocional. Ao descobrir o tipo sanguíneo da menina, percebeu que ela realmente não é sua filha e acaba confirmando a infidelidade da sua esposa. Mais tarde, logo após sua filha receber alta, em sua casa, Lia discutiu com sua esposa, perguntando se a menina era filha de outro homem. A sua esposa tentou se fazer de vítima, justificando que o Lia nunca estava em casa e que ela cuidava da menina sozinha. Mas convenhamos, se o relacionamento está ruim, o certo é que os dois conversem e tentem resolver. Se não houver melhora, a separação é uma saída mais digna, pois trair é algo muito feio, muito cruel. Em seguida, sua esposa pegou a filha e foi embora para a casa do amante. No dia seguinte, Lia estava no trabalho, emocionalmente abalado por tudo o que havia acontecido. Seu chefe, que já era um verdadeiro lixo, o chamou até sua mesa para questioná-lo sobre algo e o acusou de transferir milhões para uma conta aleatória. Lia se defendeu, dizendo que não havia sido ele, e então se recordou que no momento que ele foi atender a sua esposa, seu computador estava ligado e alguém poderia ter feito isso enquanto ele estava fora. Após o ocorrido, Lia foi demitido imediatamente. A situação do Lia piorava a cada dia. Endividado, ele era obrigado a pagar a pensão por uma garota que não era sua filha. Com o passar do tempo, Lia adoeceu gravemente. Quando estava à beira da morte, uma entidade apareceu diante dele e mostrou uma visão. O Lia viu seu ex-chefe utilizando seu computador para realizar uma transferência de dinheiro e em seguida, a sua esposa jantando com seu ex-chefe em um restaurante. Ele acreditou que estava tendo alucinações, mas o Deus da Morte garantiu que aquilo era real e estava acontecendo naquele exato momento. Uma observação no anime não fala que esse homem que aparece frente a frente com Lia é o Deus da Morte. Esse cara ele até se pronuncia como guia, mas vamos falar Deus da Morte que eu acho mais legal. O ódio, a tristeza e a ira do Lia alimentava o Deus da Morte e absorvia todas essas emoções. Após toda a revelação, Lia sentiu um desejo imenso de vingança. Ele declarou que se tivesse uma segunda vida, viveria de forma completamente diferente e seria o vilão da sua própria história. O Deus da Morte lhe ofereceu um presente, a chance de reencarnar em outro mundo. Ele poderia escolher se reencarnar em qualquer um dos que ele havia mostrado. Lia escolheu um mundo de fantasia e de ficção científica, onde coexistia ciência avançada e magia. Para o Deus da Morte, a encarnação em outro mundo é uma maldição, não uma bênção, embora o Lia visse isso como um presente. O Deus da Morte revelou para o Lia que ele iria se reencarnar como o filho de um conde. Para fechar com o grande finale, o Deus da Morte assegurou que o ex-chefe fosse preso e que a sua ex-esposa vivesse uma vida de miséria. O Henrique, com quem ela tinha interesse, foi condenado à prisão perpétua, enquanto o único homem que realmente amava estava morto. No anime não fala qual foi a pena do ex-chefe, mas eu acredito que ele pegou a pena máxima, a perpétua. Lia estava vivendo uma nova vida em outro mundo, reencarnou como o filho de um conde. Ao completar 5 anos, estava recebendo 2 presentes extraordinários. O primeiro presente era a possibilidade de criar uma boneca, que seria uma mulher robô com a inteligência artificial, projetada para ser empregada. O segundo presente era a herança do título de conde do seu pai, juntamente com todos os bens de sua família. Contudo, o acordo entre
concluía, o Liam destinando uma mesada para seus pais, garantindo que eles vivessem bem. Como a boneca artificial era feita sob encomenda, Liam havia acabado de recebê-la, e ao inspecioná-la, o mordomo ficou louco ao ver as situações indevidas da boneca. Mais tarde explicou para o Liam que não seria adequado ele se aproximar excessivamente da boneca, por causa de momentos anteriores na história em que a humanidade quase foi extinta devido ao temor da inteligência artificial tomar o controle. O que mais chocou o Liam, entretanto, foi o mordomo revelar que seus pais haviam abandonado devido às dívidas. Então, chegamos ao final desse vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Para dar aquela força ao canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e se quiser comente ou compartilhe. Até os próximos vídeos. Valeu! Fui!